Um ano no YouTube com a camisa raiz, hein? Camisa da firma. Bora! Salve, salve galera, Parreiros aqui. Para você que não entendeu, a camisa da firma foi uma camisa que eu fiz no começo do canal, né? Há um ano atrás. E que marcou bastante. O pessoal até brincava de camisa da firma. E esses dias para trás eu tive uma ideia. Por que não falar de jogos de Super Nintendo que marcou? Mas também, por que não chamar os grandes amigos que eu fiz esse um ano aí de canal? Então, tive essa ideia e bora puxar a fila. E não vou falar do Tom e Jerry, apesar que vocês sabem muito bem o carinho que eu tenho por esse jogo. Eu vou falar do Top Gear 2, um jogo muito especial. Esse aqui é o de infância, piratinha, e na caixa de locadora. Mas é um jogo que marcou bastante. Joguei muito com meu irmão. E vou até deixar essa foto aqui, que é o Mini Parreirinhas, o Bruno, meu irmão, e o Ricardo, meu primo. Jogamos muito esse jogo. Marcou bastante a nossa infância. E eu lembro também de algumas memórias que meu irmão usava o carro vermelho e eu usava o carro azul. Porque meu pai, na época, tinha um Cadete vermelho. Aí era o carro do nosso pai que estava no jogo. Então era o máximo. E é um jogo que marcou bastante, que eu tenho um carinho enorme por ele. Por isso que muita gente até me questiona: pô, Pedro, você não prefere o Top Gear 1 ou o Top Gear 3000? Não, o Top Gear 2 para mim marcou bastante, que é um dos poucos jogos também que tá desde a minha infância aqui. E é aquela frase, né? Quem tem amigo tem tudo. Então bora trocar ideia com essa galera massa aí e saber qual que é o jogo preferido do Super Nintendo deles. Fala galera, Rambo dos Jogos aqui, e quem diria, hein? Um ano de Parreiras colecionador. Pô, que legal, Parreirinhas, parabéns, cara, muito legal ver seu crescimento aí, tanto como colecionador, como produtor de conteúdo, né? Não só como seu amigo, mas como consumidor do seu canal. Eu já te falei aí que seu canal tem um potencial enorme para crescer, cara, então tamo junto e é isso, uma honra poder fazer parte aí desse vídeo aqui comemorativo. E galera, falar do Super Nintendo pra mim é um tanto quanto difícil e fácil ao mesmo tempo, porque é meu videogame favorito. Então são muitos jogos que me marcaram, mas para esse vídeo aqui eu resolvi escolher um em especial, que é o Aladdin do Super Nintendo. Aladdin do Super Nintendo foi um jogo que me marcou muito, tanto como jogador e colecionador, como produtor de conteúdo. Como jogador, porque ele foi o primeiro jogo que eu tive de Super Nintendo. E você deve estar pensando aí, ah, mas não foi o Super Mario World? Não. Eu comprei meu Super Nintendo em 1994, eu tinha 8 anos de idade, no meu aniversário, e comprei no centro da minha cidade, que é aqui em Belo Horizonte. E na época o vendedor deixava a gente trocar o Super Mario World, que vinha dentro do jogo, por um outro cartucho da loja. E eu escolhi o Aladdin porque era um jogo que eu tinha certeza que minha irmã jogaria comigo, porque ela adorava o filme do Aladdin. Eu tenho uma irmã mais velha e ela jogou pouquíssimo, e acabou que eu fiquei só com aquele jogo, jogando ele sozinho durante muitos anos. Então foi um jogo que marcou demais para mim. Como produtor de conteúdo, porque ele foi um dos primeiros episódios do Sexto é Dia de Alugar Fita, que é um quadro de reviews que eu tenho aqui no meu canal, mas que na época nem era no YouTube. Era lá no Instagram ainda, eu filmava tudo com celular, era uma coisa bem simples ainda, estava começando a nascer o quadro, e teve uma interação muito legal da galera. Eles ficaram pedindo para eu zerar o jogo com 70 rubis para tentar ver o final verdadeiro do Aladdin, e eu consegui fazer. Aí depois eu trouxe esse jogo de novo para o quadro Sexto é Dia de Alugar Fita aqui no YouTube, foi o episódio, salvo engano, foi o 100, zerei de novo com os 70 rubis, virou uma camisa do meu canal. Eu zerei o Aladdin com 70 rubis, então eu acho que eu não poderia escolher um outro jogo. Ah, tem um detalhe importante também, eu fiz no meu canal um review, um comparativo entre o Aladdin do Super Nintendo e o Aladdin do Mega Drive, e foi o primeiro vídeo que eu fiz que meio que deu uma estourada na bolha e trouxe um tanto de haters. Os primeiros haters que eu tive no canal foi por causa do Aladdin. Então não poderia deixar de escolher outro jogo senão esse que marcou demais a minha vida. Mas é isso, mais uma vez, Parreirinha, parabéns, cara, que venham aí muitos anos de canal e de Parreiras colecionador. Um abraço e fui!
Salve clã, salve parreiras. Cara, parabéns por 1 ano de canal. Mano, a gente sabe que produzir conteúdo aqui no YouTube não é fácil. Eu também recentemente fiz 1 ano de canal. E cara, parabéns, espero que seja o primeiro de muitos. E muito obrigado por esse convite, em ter a oportunidade de falar de um console tão legal que é o Super Nintendo. E cara, apesar de eu ter tido Mega Drive quando eu era moleque, falar de um jogo do Super Nintendo pra mim não é tão difícil, muito pelo contrário, é bem fácil. Eu tive muitos amigos que tinham o Super Nintendo nessa época, né? Era até curioso porque a grande parte dos meus amigos tinham Super Nintendo, Nintendinho, Master System. Quase ninguém tinha Mega Drive, então era até um pouco difícil assim de eu ter jogos pra poder emprestar ou pegar emprestado com os amigos, sabe? Eu até sentia um pouco de inveja daqueles que tinham Super Nintendo e ficavam trocando cartuchos entre eles, né? Mas enfim, o jogo que eu quero falar aqui hoje não é um jogo raro, nem é um jogo diferenciado, né? Eu geralmente gosto de falar de jogos que fogem um pouco do óbvio, mas hoje eu vou falar de um título óbvio. Bom, talvez nem tanto. Quando eu era moleque, eu tenho, né, um primo que tinha um Super Nintendo. E era, inclusive, na época parecida com agora, né, junho, julho, época de férias da escola, um período meio frio. E aí teve algum fim de semana, assim, que minha mãe levou eu e minha irmã na casa da minha tia pra ver os meus primos, brincar com eles e tudo mais. E, cara, a gente passou a tarde toda jogando esse jogo aqui, ó, Donkey Kong Country 3. E geralmente é o que a galera menos gosta, né? Ou talvez não é o preferido. Geralmente a galera prefere o DK2, né? Mas eu gosto e gosto muito do DK3. E eu vou explicar o porquê. Bom, a gente passou o fim de semana todo jogando esse jogo aqui, como eu comentei. Esse jogo aqui, inclusive, eu comprei do nosso amigo Rodrigo, Ned89. Um salve aí, Rodrigão. E, cara, esse jogo aqui é muito especial pra mim, porque a gente não chegou a zerar ele na época, mas a gente foi muito longe com ele. E a parada que eu mais gosto nesse daqui, quando eu joguei o DK3, eu só tinha jogado o DK1. O DK2 eu pulei. Eu fui jogar o DK2, inclusive, jogar mesmo, assim, na época dos emuladores, já ali no começo dos anos 2000. E esse daqui eu joguei muito do Super Nintendo com meu primo. A coisa que eu mais gosto desse jogo é que, além de você controlar a Didi e o outro macaquinho aqui que eu esqueci o nome dele, você tem algumas fases em que você pula dentro de um barril e aí você controla um outro boneco ali, você controla o elefantinho que a gente falava que era o Dumbo. Chega uma hora que você vira, na verdade, né, uma aranha, outra hora você vira um pássaro, e cara, aquilo eu achava fantástico. A gente chegou longe no jogo, chegou até mais ou menos, não sei se foi o último ou foi um dos últimos chefes, e que tem uns negócios meio elétricos, assim, que você fica enfrentando ele. Enfim, jogaço, e esse daqui, com certeza, marcou a minha história com o Super Nintendo. Parreiras, muito obrigado pelo convite, tamo junto, irmão, e é isso, valeu, é nóis! Salve galera do canal do Parreiras Colecionador, é uma honra e um privilégio estar aqui nesse canal lindo, maravilhoso que acaba de completar 1 ano. Parabéns Parreiras, a partir de agora, sim, você tem a certeza de que o seu canal tem futuro, sabe por quê? A etapa mais difícil do produtor de conteúdo é o primeiro ano, pois que o seu filho ou a sua empresa, tem gente que compara a filho, tem gente que compara a empresa. Na minha humilde opinião, é as duas coisas, porque você tem que alimentar ele todos os dias e você tem que cuidar muito bem dele. É a mesma coisa que a gente faz tanto com o filho quanto com a empresa, e você agora está apto. Sim, parabéns Parreirão, 1 ano de canal. Eu sei que é uma batalha árdua, mas pode ter certeza que você tá no caminho certo. E eu fui convidado para uma missão bem difícil, escolher o melhor jogo do Super Nintendo. Mas sim, teve um vencedor. Eu fiz uma busca na vasta biblioteca do Super Nintendo e concluí o seguinte: o melhor jogo do Super Nintendo é o Sonic 4. Sim, eles trouxeram o melhor jogo do console. Sonic 4 teve, assim, alguns problemas para rodar no Super Nintendo devido ao hardware dele, que não tem tanta potência, mas sim, conseguiram fazer uma obra-prima. A missão do Sonic nesse game é salvar o Mario. Por favor, me ajuda.
é uma história linda. Quando você chega ali no final, que você zera, tem uma mensagem muito bacana, que é: o Mario e o Sonic agora são amigos para sempre. E o jogo, apesar de ter extraído o máximo do Super Nintendo, ele teve sim as suas limitações ali, mas ficou muito bom, ficou bem colorido. Eles tiveram que tirar o Spin Dash, que é aquela rolagem, aquele golpe especial do Sonic, mas eles colocaram uma bicuda que ficou bem legal. Os programadores tiveram de diminuir um pouquinho os sprites ali para dar tudo certo e colocaram a paralaxe fixa. Não pôde ter muito movimento ali, porque senão ia explodir o Super Nintendo. Mas em sua totalidade ficou um jogo redondinho. Você tem aí o jogo mais veloz que conseguiram colocar no Super Nintendo e ficou sendo a minha escolha, o melhor jogo do Super Nintendo. Se esse vídeo for um top 10, eu acredito que eu devo ficar em primeiro colocado, porque é o melhor jogo do Super Nintendo, e eu acredito que todos vão concordar comigo. Deixa nos comentários aí e fala pro Parreirão qual é a opinião de vocês e se inscreve no canal dele. Parreirão, é uma honra e um privilégio, muito obrigado pelo convite. A brincadeira tem que rolar, né, velho? Tem que ter um vilão nesse vídeo aqui. Muito obrigado por ter convidado esse tio bobão, que sim, eu sou bobão e gosto de fazer essas palhaçadas, essas brincadeiras com a galera. Demorou? Um beijo, fica com Deus, Parreirão, sucesso, você é o cara. Um abraço, valeu! Camilo do Super Almanac aqui, e eu vou te falar o meu jogo preferido do Super Nintendo, que apesar de ser pouco convencional, me marcou muito, que é esse danadinho aqui, ó, Doom. Eu jogava isso aqui muito no computador quando eu era criança, adolescente, e eu acho que esse jogo revolucionou não só os jogos de plataforma, né, de consoles, mas também a forma como o jogo para PC foi desenvolvido na época. Esse jogo me acompanhou e me acompanha até hoje, então acho que para mim o maior marco de todos os tempos de jogos e o que eu mais curto é Doom. Então, muito obrigado, parabéns Pedro, parabéns pelo 1 ano do canal, tô vestindo aqui a camisa e te desejo muito sucesso nessa sua caminhada e nesse seu projeto, cara. Forte abraço, parabéns. Fala galera, aqui é o Zan do canal Zan Retro Games, e para comemorar esse vídeo especial do nosso querido amigo Parreirinhas aí, colecionador, eu trouxe aí uma dica de um jogo que para mim ele é um achado do Super Nintendo, eu gosto muito, que é o Lamborghini American Challenge, né? Aluguei muito esse jogo e ele foi lançado, gente, em 94, e ele é muitas das vezes assim, esquecido na lista aí de jogos de corrida do nosso querido Super Nintendo. Então, todo mundo acaba lembrando de quê? Do Top Gear, do Rock'n'Roll Race, mas o Lamborghini, ele tem um charme diferente. Por quê? Ele acaba misturando aí a corrida arcade com elementos aí de simulação e tem uma pitada de estratégia. Porque antes aí de cada corrida você pode, querendo ou não, apostar dinheiro contra os outros corredores, né? Isso mudava totalmente a experiência, porque você precisava ganhar, não só pela adrenalina, mas também você tinha que fazer isso para dar aí os upgrades aí no seu carro. Então, assim, é um jogo que eu super recomendo, né? E, querendo ou não, ele tem uma pegada bastante única, com cenários bem variados aí pelos Estados Unidos, uma trilha sonora, cara, essa trilha sonora é muito louca, muito da hora, e ele é muito envolvente, né? Então ele traz aí uma estética noventista que a gente muito adora, né? E o mais curioso, ele, na verdade, ele é uma versão aprimorada do jogo de PC chamado Crazy Cars 3, ou seja, ele já tinha aí uma pitada, um pedigree a mais. Então, gente, assim, se você curte jogos de corrida de Super Nintendo, quer sair do óbvio, dá uma chance para esse título. Ele é viciante, ele é desafiador e merece muito mais reconhecimento. O Parreirinha conhece, aprovou e já fez live disso. Então, e agora só para finalizar, Parreiras, putz, muito obrigado aí pelo convite, parabéns por esse trabalho incrível que você faz pela comunidade retrô, tá? Então, conta comigo sempre, o que você precisar, o Zan tá aqui do seu lado, beleza, meu amigão? Um grande abraço para você e sucesso, cara. Salve galera, Piazza aqui. Primeiro eu quero agradecer ao Parreiras por ter me convidado para participar desse vídeo. E cara, o meu jogo, vocês já estão vendo aí, é esse aqui, o X-Men Mutant Apocalypse do Super Nintendo. Cara, eu nunca parei muito para pensar qual que era o meu jogo favorito, mas no momento o jogo assim que eu tenho mais memórias assim, recentes e também da minha infância do Super Nintendo é esse X-Men aqui. Uma coisa legal é que um amigo meu, bem próximo meu,
foi um dos primeiros rolês que a gente marcou de jogatina. A gente pegou pra ficar jogando esse X-Men aqui, ó. E jogamos várias e várias horas. Foi muito legal. É um jogo que começa difícil, no final fica um pouco mais fácil. Mas, cara, não tem como esquecer esse jogo. Um jogo que é como se fosse uma briga de rua, só que você usa os golpes de jogo de luta. É muito foda. Então eu recomendo demais aí quem não jogou esse X-Men. Tamo junto, Parreiras. Fala galera, Thiago na área do canal Gil Games BH, passando aqui para dar os parabéns pro nosso amigo Parreiras Colecionador. Meu amigo, 1 ano de canal, hein? Parabéns, meu brother, que esse 1 ano vire 2, 3, 4. Você tá ligado o tanto que eu curto seu trabalho, eu curto seus vídeos. A gente tá junto aí, né? Te agradecer aí por estar sempre apoiando o meu canal também, né? E você pediu aí um jogo que me marcou muito. E eu tô até com ele aqui, ó. Que é o Blackthorn, né? E vou contar aqui rapidinho a minha história, por que marcou o Blackthorn. Eu sempre gostei desse jogo desde que eu joguei ele a primeira vez, né, no Super Nintendo. Só que eu nunca tinha conseguido zerar esse jogo, né? E os anos foram se passando, e em 1997, né? Quem é cruzeirense aí se lembra que o Cruzeiro ganhou a Libertadores e decidiu a final do Mundial de Clubes contra o Borussia Dortmund. E, infelizmente para nós, né, levamos ferro. Eu fiquei muito triste nesse dia. O jogo foi de manhã, né? Não lembro o dia da semana, foi um dia da semana de manhã, né? Matei aula, não fui pra aula para assistir o jogo. Perdemos, fiquei chateadão, aquela coisa, a gozação dos amigos atleticanos. Vim pra casa, passei na locadora, peguei o jogo, comecei a jogar. E naquele dia, né, eu fiquei ali isolado de todo mundo por conta de zoação da perda do título. Eu finalmente consegui zerar esse jogo sensacional, esse jogo maravilhoso, né? Tá aí até estampado aí no sexto dia de grafita do nosso amigo Rambo. E é isso, Parreirinha. Esse é um jogo que marcou um pouco minha vida aí por conta dessa história inusitada. E mais uma vez te dar os parabéns aí por esse 1 ano de canal aí, né? Trabalho sensacional. E é isso. Tamo junto. É isso aí. Valeu. Fala galera, beleza? Otávio Policarpo aqui, guitarrista da banda Lola. Mais uma vez no canal do nosso amigo Parreiras. Dessa vez um vídeo especial aí, comemoração de 1 ano de canal. Parabéns, Parreirinha, que venham muito mais anos aí, muito mais conteúdo legal, muito Fala 3, muito Não Sufoque o Artista. Vim falar aqui de um jogo de Super Nintendo que me marcou na infância. E não vou falar do Mortal 2, não vou falar do Street Fighter 2, peguei um jogo inusitado, que é esse cara aqui, ó. Futebol Brasileiro 96. Esse aqui foi o meu segundo cartucho de Super Nintendo e tem muita história com esse jogo aqui. Futebolzinho raiz. Jogava muito com os meus primos, Hugo, Marcel, inclusive há algum tempo que eu não os vejo. Me trouxe uma lembrança legal gravar isso aqui pro Parreiras. A gente fazia muitos duelos aí, Galo contra Cruzeiro, e era muito foda. Isso aqui eu aprendi a fazer gol do meio de campo, de fora da área, de bicicleta, gol roubado, gol de tudo quanto é jeito. Depois de adulto também, de vez em quando, travo umas batalhas aí com os meus companheiros de banda também, com o Paulinho, com o Gustavo. Então tem muita história legal, e não só depois de criança, mas também até adulto, sigo jogando esse cara aqui. Hackzinho, top demais, pra mim até mais marcante do que o Superstar Soccer Deluxe, né? Essa versão aqui. Então, Futebol Brasileiro 96. Parreirinha, vamos marcar um duelo nesse aqui, hein? Valeu, galera. Forte abraço pra todos aí. Fala, Parreiras, colecionador, meu grande amigo. Que honra receber seu convite para participar do vídeo de 1 ano do seu canal, cara. Parabéns. Que venha mais anos aí de produção de conteúdo. O seu conteúdo é sensacional. E aí, olha só quem me convidou para falar de um jogo Super Nintendo que me marcou. Eu tenho, né, ali uma coleçãozinha modesta ali de Super Nintendo, mais jogo Cibi. Mas um jogo que me marcou muito, né, e até hoje, volta e meia eu jogo ele direto, é esse aqui, ó, Super Metroid. Gente, esse jogo, ele é sensacional. Pra mim, na época, né, no final dos anos 90, quando eu comecei a jogar esse jogo, cara, eu falei, putz, perfeito, velho. E aí,
é o pontapé de um gênero que eu gosto até hoje, jogo, que é os Metroidvanias, né? Junto com o clássico Castlevania. Mas Super Metroid, ó, isso aqui é clássico, marcou muito no Super Nintendo. Recomendo muito, quem não jogou, velho, jogue, que esse jogo é sensacional. Parreiras, abração pra você, viu, meu amigo? Fala pessoal, beleza? Léo Games, estou aqui a convite do grande Parreiras Colecionador. Um abraço pra você, viu, meu irmão? Parabéns aí a um ano de canal no YouTube, nessa correria nossa aqui louca de cada dia. Ó, a pergunta é simples: qual é o melhor jogo de Super Nintendo na sua opinião? Pra mim, é esse daqui. Eu vou correr um pouco contra a maré das mesmices aí pelo Super Mario, pelo Donkey Kong, pelo Chrono Trigger. Não, pra mim, o que mais me marcou foi esse, que foi o meu primeiro jogo de Super Nintendo. Essa cópia aqui não é da época da minha locadora, mas a gente teve esse mesmo cartucho japonês. Eu sou um cara dos fliperamas, pessoal, então muito difícil eu escolher outro joguinho. Foi o que mais me marcou no Super Nintendo, foi o primeiro que eu joguei. Super Mario World ficava na gaveta, mentira, a gente ficava locando na locadora, eu nem encostava a mão nele. Mas esse daqui, ele tem uma grande história na minha vida, eu tenho memórias fantásticas de Street Fighter 2. Um grande abraço, sucesso sempre, meu irmão. Falou! Fala galera, eu sou a Brenda do canal Geek Bebê e o Parreiras me convocou para eu falar do meu jogo favorito do Super Nintendo, gente. E eu sei que muita gente não vai concordar, mas o meu jogo favorito é o DK3. Gente, esse jogo pra mim é o melhor do Super Nintendo, não só pelo fator nostalgia, porque eu comecei a jogar esse jogo com 3 anos de idade, porque minha família tinha um Super Nintendo, mas também porque ele pra mim é o melhor DK comparado aos outros. Por quê? Porque eu acho que esse aqui tem a melhor gameplay, eu acho que a trilha sonora desse jogo aqui é sensacional comparado com as outras. Fora que os boss desse jogo aqui são bem melhores do que o DK2 e do DK1. Fora que tem os bônus, tem as coisas a mais pra pegar, é mais desafiador fazer 100% nele, entendeu? Então, como eu comecei a jogar desde os meus 3 anos de idade, né, foi o jogo que eu mais zerei na minha vida. E por isso que ele está no meu coração. Salve Player 1, salve Player 2, Dude na área. E estamos hoje num momento muito espetacular, um momento especial. O meu amigo Parreira, aí ó, do Parreiras Colecionador, lá de Minas Gerais, um cara brabo que eu conheci no iRetro Games lá em Minas Gerais, rapaziada. E hoje, como de costume, a gente tem que mandar aquele parabéns especial pra ele, feliz um ano de canal, que seja só sucesso pra você no próximo ano. E cara, é só o começo disso aí, Parreirinha, você vai brilhar, moleque. Então aí, como você pediu pra mim, eu tenho que deixar registrado pra você também qual que é o meu jogo preferido de Super Nintendo. E eu não podia deixar de falar desse cara aqui, ó. Você conhece esse jogo aqui, ó? Super Metroid. Essa aqui é minha versão é japonesinha, não tenho a versão americana, mas eu tenho a japonesa que pode ser trocada, é uma curiosidade, pode ser trocada para inglês, tem esses dois idiomas. Claro que o Super Metroid, a versão japonesa, ainda tem uma coisa adicional que não tem no americano, algumas falas extras em japonês. Claro que eu não falo japonês, então eu não vou entender muita coisa, mas se você buscar na internet aí tem alguns sites e algumas páginas aí que colocam a tradução diretamente para você ver aí as legendas dessas falas adicionais, é só buscar aí na internet. Outra curiosidade a respeito do Super Metroid é que o personagem principal, que é uma mulher caçadora de recompensas, né, chamada Samus Aran, tem esse nome por quê? Por causa do nosso brabo rei Pelé, que vem Edson Arantes. Um dos caras gostavam muito da parte aí de futebol brasileira e deu essa homenagem singela, mais do que singela na verdade, né, que é ter colocado o nome da personagem principal mais braba, na minha opinião, da Nintendo, de Samus Aran, de Edson Arantes Pelé. Esse jogo, rapaziada, esse jogo é muito brabo. Esse jogo, ele que tem um estilo próprio, junto com Castlevania Symphony of the Night, eles criaram o Metroidvania, um estilo de jogo totalmente diferenciado e totalmente específico. Tem uma galera que joga muito esse tipo de jogo. Tem jogos aí como Blasphemous, outros jogos, Hollow Knight também, que são mais da nova geração. Se não fosse esse jogo do Super Metroid, não teria esse tipo de jogo aí no futuro. Então, Parreirão, muito obrigado pelo espaço do seu canal. E não se esqueça de dar o like aí no Parreira, tá? Porque o cara é brabo. E é isso aí. O meu jogo preferido é esse aqui, ó. Ó. Super Metroid do Super Nintendo. Fechou? Felicidades
pro novo ano que vem aí de canal Parreirão. Um abraço, fica com Deus e tchau! Fala galera, vídeo aí pro canal do Parreiras Colecionador. Já deixo muito meu obrigado aí, Parreiras, pela essa honra de participar de um dos vídeos seus. E aí eu vim aqui para falar de um jogo que o Parreiras falou, pô, qual o jogo que você acha predileto, qual o jogo que você estaria aí trazendo como referência aí para você, um jogo do Super Nintendo. Eu tenho essa história aqui, que eu comprei lá na Y Retro Games, lá na Infinity Games. Esse jogo aqui, ó, Street Fighter Alpha 2. Foi, eu acho que o jogo mais caro que eu já paguei para Super Nintendo. Um jogo que veio aqui quase CIB, porque ele tem uma caixinha de locadora, mas tem um manual aqui, ó, original. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vem o manual original, o joguinho é Relabel e vem o Dust Case. Então, por isso que o mais caro que eu já paguei, mas não necessariamente é aquele jogo mais caro de todos, né? Porque tem esses detalhes. Quanto mais detalhes tiver, mais em conta fica. Manualzinho aqui, ó, do Street Fighter Alpha 2. Isso é um jogo, na época, que era muito difícil conseguir alugar, porque era um jogo muito disputado. E eu sempre tive vontade de ter esse jogo e não consegui ter na época. Por ser difícil de comprar, é um jogo mais caro, porque aqui tem um chip especial. E esse jogo já tem até um vídeo do meu canal, no canal Quero Meus Anos 90, falando sobre esse jogo aqui. Vai lançar ainda, eu não sei se o vídeo do Parreiras vai primeiro ou esse vai primeiro, mas vai lançar ainda para vocês, pretendo ainda nessa semana. É isso aí, galera. Parreiras, muito obrigado aí por estar com você aí, falar um pouco sobre o jogo, falar um pouco do que eu gosto do Super Nintendo, porque tem vários jogos aqui que eu acho excelentes. Tenho muita vivência com Super Mario 3 e Super Mario World, mas esse jogo aqui eu quis trazer como referência porque é o jogo que hoje eu jogo mais no Super Nintendo. É isso aí, obrigado. Valeu! Fala, meu amigo Parreirinhas, meu grande amigo. Muito obrigado pelo convite aqui, pelo seu vídeo especial aqui do seu canal. Parabéns, sucesso pelo seu canal. Que venha muitos vídeos e muitos anos de vida pro seu canal. Então, o tema você falou que seria uns jogos de Super Nintendo que a gente mais gosta, né? Então, eu tenho dois aqui. Um que eu gostei muito na época, que eu gosto até hoje, claro, é um meu preferido. E um que recentemente eu adorei e que eu gostei bastante. O primeiro, que é de longa data. Cara, eu jogava muito isso com os meus primos. Foi uma história que foi no começo dos anos 2000, então anos 90 eu não conseguia acompanhar muitos jogos dos anos 90. Eu era bem pequeno ainda e consegui acompanhar a partir dos anos 2000. Foi quando o meu primeiro console foi o Play 1. E durante essa época, os meus primos, né, que são aqui de São Paulo, eles começaram pelo Super Nintendo. E eu via eles jogando Donkey Kong, cara, porque todo domingo eu ia visitar minha avó, né, em São Miguel, e a todo momento eu via todo domingo jogando o Donkey Kong, falava, vem jogar. Pô, cara, e não é que eu gostei, aquele jogo é daquele gorila sem vergonha? Gostei, cara. Aqui, ó, Donkey Kong Country, o primeiro, tá? Então, o 2 e o 3 ainda não joguei, mas eu quero ainda jogar o 2 e o 3, eu estou esperando ter na coleção, ainda não tenho, mas falam que o 2 é o melhor, né? Então, pra mim o melhor é o primeiro, tá? Então esse aqui veio completinho, peguei na Canal 13 ano passado, então aqui só pra mostrar a fita aqui, então vem todo com oferta especial da época, ó. Olha que legal. Então foi um jogo que me marcou muito, viu, gente? Né? Ser seguidores do Parreiras, aí o manualzinho e aqui o cartuchinho, ó. Bem bacana, né? Então é um jogo que me alegrou bastante na época, me alegra até hoje, então sempre quando eu tenho um tempinho eu jogo aqui na coleção, então é um jogo que me agradou demais, né, por causa desse ponto de jogatina que a gente gosta bastante em si, né. Conte comigo, conte conosco, para que, né, o nosso mundo retro gamer, também de produtor de conteúdo aí, vá muito longe. E é isso, obrigado, meu amigo. Tamo junto. E pessoal, esse foi o especial de 1 ano do canal. Agradecer todo mundo que gravou esse vídeo. Foi muito especial para mim. E também agradecer esses vários amigos que eu fiz na página, no canal. Você que deixa seu comentário sempre no vídeo, que a gente troca uma ideia no direct. Não vou falar nomes, que acaba esquecendo alguém. Mas muito obrigado, vocês são muito importantes para mim, porque essa página foi um projeto que melhorou muito minha vida pessoal,
mental, espiritual, e que eu sou muito grato a vocês por isso, fechou? E que eu espero que esse especial de 1 ano venha depois o de 2, de 3 anos, e por aí vai, fechou? Muito obrigado você que acompanhou, eu agradeço demais, e até semana que vem com o próximo vídeo. Valeu, é nóis, fui!